muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um FeFlow Podcast, um podcast onde as conversas fluem, onde eu recebo pessoas de diversas áreas, empreendedores de sucesso e que têm histórias inspiradoras para vocês tirarem insights. Eu falo que cada podcast é uma verdadeira mentoria gratuita. Então, quem fica até o final, que eu chamo de os fortes, os guerreiros, as guerreiras que ficam até o final, porque são conteúdos mais profundos e longos, com certeza você saiu diferente do como você começou. E hoje eu recebo uma pessoa que ela é inspiradora, uma mulher, né? Já dei esse spoiler. E ela vem da área da saúde e, claro, por eu também ser da área da saúde, eu adoro quando eu recebo pessoas assim, porque inspira toda a galera que me segue, né? Claro que a gente está abrangendo mais gente, né? A ideia do podcast é pegar mais pessoas de diversas áreas, mas a área da saúde, ela vem mais forte. Então eu fico muito mais feliz quando é alguém dessa área, ainda mais de conhecer a história dela. Uma alagoana que vive no Rio, mas está quase se mudando para São Paulo de tanto que vem para cá ultimamente. E ela é enfermeira, empreendedora, palestrante, mentora e agora escritora desse livro aqui, ó. A Saúde Está Doente. Eu já comecei a ler ele, já me encantei logo nos primeiros capítulos. Então você, que é da área da saúde ou que está com a sua saúde, que você não está muito contente com ela, com certeza esse livro vai te ajudar muito, porque ele traz uma perspectiva sobre a gente, cuidar da gente. Então, claro, os profissionais da saúde vão se beneficiar mais, porque você cuidava de você primeiro e depois cuidar do outro, mas isso se estende para qualquer pessoa que cuida mais do outro do que de si próprio. Então, acredito que é escrito por uma profissional da área da saúde, mas que serve para todo mundo. Então, recebo aqui, com muito carinho, a minha amiga Manu Rios. Oi, bom dia! Bom dia para quem for assistir de dia. Pode ser que ela veja de tarde, de noite. Bom dia para o dia inteiro, né? Prazer te receber. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Finalmente conseguimos, né? Essa conexão Rio-São Paulo. E para mim é um prazer enorme sempre bater papo com você, conversar com você, trocar com você. Sabe também o quanto eu sou apaixonada pelo seu trabalho. E eu acho que é isso, né? Os trabalhos, eles vão sempre agregando algo na vida de todo mundo. Então, mesmo você sendo profissional de saúde, você me ensina e eu também te ensino. E essa troca é o que faz todo o sentido da vida. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Muito feliz. Obrigada, Manu. A gente se conectou, né, dentro de uma mentoria. Então, nós duas somos mentoradas do Joel. A gente se conheceu nesse networking. Então, já começando dando esse insight para vocês, que é muito importante a gente abrir o nosso leque, né, e conhecer pessoas novas, se permitir estar em outros círculos, né, de trabalho para a gente poder se conectar. Quando eu quero me conectar com você se eu não estivesse nesse ambiente? Então, você foi um presente que surgiu de lá. E depois, claro, no começo eu ficava meio quietinha ali observando. A Manu já estava toda enturmada com todo mundo. Depois que a gente foi se aproximar, mas depois a gente viu que deu um match, né? Que além de tudo, não contei, gente. Ela também é professora de yoga, né? E o método Move Flow, para você que não conhece, que eu sei que os seus seguidores, o pessoal que te acompanha vai assistir também, que é a minha metodologia, conversa muito com o yoga, né? Sim. E você ficou muito encantada com o trabalho de mobilidade, de concentração, respiração, também pode ser energético, o Move Flow, e é um trabalho que usa as bolinhas, que a Manu já conhece, mas já quero aproveitar para te dar mais bolinhas, que você já tinha me pedido. Gente, eu sou apaixonada por essas bolinhas. E aí tem a bombinha que você me pediu para poder encher. Maravilha. E até, ó, gente... Essas bolinhas aqui, elas têm uma textura mais soft, ainda mais a Manu que trabalha com yoga, ajuda muito para melhorar a mobilidade, até as posturas. Você tem usado nas aulas que você ainda ministra, né? Tenho usado, e essas bolinhas... Eu sou apaixonada por movimento, por corpo, por fáscia. Eu também descobri a fáscia em algum momento ali, mas que eu aprendi para mim, né? Tipo, comecei a estudar a fáscia para mim, que aí provavelmente a gente vai falar sobre isso assunto, mais na frente. E eu sou apaixonada por tudo que envolve movimento e explora as possibilidades do corpo. Eu acho que a gente precisa cuidar da gente primeiro, como você já falou, né? Exato. Então, qualquer possibilidade... Eu sou apaixonada. E a gente vai falar muito do autoconhecimento, que é um dos pilares do método SETA. Então, a Manu também criou uma metodologia dela, que é o método SETA, que traz 4 pilares fundamentais que você menciona no livro, né? E acredito que um pouquinho do que a gente tem em comum vai entrar muito com o seu tema. Então, a gente vai começar o papo por aí. Eu peguei a minha bolinha, gente, porque assim, vocês assistem o podcast uma vez por semana, tá? Toda sexta. Só que eu gravo tudo no mesmo dia. Então, como eu já tô ficando experiente de gravar, a gente já tá há alguns meses fazendo, eu vou colocar minha bolinha aqui, porque eu já sei que depois eu fico... Gostei dessa ideia. Se quiser, pode usar, fica à vontade, tá? Eu vou usar ela já aqui, porque senão eu termino o dia que eu fico... Nossa! Eu fico sem movimento o dia inteiro. E aí, ó,
Vocês não têm noção, gente. Se vocês não têm essa bolinha, adquira. Adquira, porque, Jesus, ela sabe, eu dou uma agarrada com minhas bolinhas. A gente vai chegar nesse assunto, a gente vai contar da sua história, né? E aí tem até uma questão que você usou mesmo as bolinhas. Depois a gente vai chegando, vamos aos poucos, só para dar uns spoilers para vocês, que esse papo vai ser muito legal. Manu, então eu quero que você compartilhe um pouco dessa sua trajetória, da enfermagem. Também, Manu é atleta. Gente, tem muita coisa, não falei tudo, tá? Ela também é atleta. Você tem um histórico de saúde que justamente é o que te motivou a criar esse livro. Claro que teve um empurrãozinho que você vai contar. Um empurrão. Vai, faz! Empurrãozinho? Mas é uma história muito bonita que eu acredito que você pode inspirar muitos profissionais. Não só da saúde, mas profissionais que passam por muita pressão, né? Sim. Que vivem sob pressão. Sim. Mas a área da saúde, com certeza, é uma das que sofrem mais pressão. Então, começa contando um pouquinho dessa sua jornada. Eu vou começar um pouquinho de frente para trás, né? Esse livro, ele nasceu justamente por essa necessidade de perceber que os profissionais de saúde estavam muito adoecidos, né? Uhum. E a pandemia só jogou um holofote muito maior no que já estava muito ruim. E é um livro que é para todo mundo que busca mais qualidade de vida. Mas, obviamente, com um recorte de 20 anos de profissão como enfermeira, eu acabo contextualizando com o meu dia a dia, com o que eu vejo na minha rotina, no meu dia a dia, né? E como tudo isso começou? Infelizmente, a maioria das pessoas, só olham para a sua saúde e para a sua qualidade de vida como um todo quando ela está ruim, né? A gente só vai na dor, a gente só muda na dor, né? Por que a gente não se antecipa para fazer as coisas sem precisar da dor para se mexer? Mas a gente acaba indo só pela dor. Então, com 20 anos como enfermeira, em vários momentos eu tive essa situação de colocar para baixo do tapete, né? A gente falando assim, depois, tô sem tempo, depois a gente resolve isso aqui. Só que chegou uma hora que a gente tem que limpar tudo isso que está embaixo do tapete. E normalmente é no momento que realmente o corpo obriga a gente, né? Se a gente vai deixando, chega uma hora que o corpo obriga a gente a parar. E a gente conhece várias pessoas que já passaram por essa experiência, né? Então, 20 anos de profissão, eu no finzinho da faculdade descobri uma doença autoimune. Mas aquela coisa se formando, emprego novo, muda para o Rio, residência, vida nova. Eu fui procrastinando várias coisas, inclusive a minha saúde. Né? Não me alimentava bem, não fazia atividade física, já com esse diagnóstico de doença autoimune, que por muito tempo eu neguei, então eu tratava de qualquer jeito. Só que chegou uma hora que eu realmente senti que estava tudo muito ruim. E aí foi quando eu tive um estalo, que eu falei, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Porque quando a gente vive uma situação ou de doença ou de muitas insatisfações na vida da gente, a gente acaba culpando o outro, né? Porque meu marido não faz isso, minha esposa não faz isso, meu filho não faz isso, meu patrão não faz isso. E a nossa autorresponsabilidade? Onde é que ela fica? E por uma luz, eu tive esse estalo de que eu preciso fazer por mim. E eu dividi apartamento com um amigo que era um ex-dependente químico. E ele usou a yoga como uma das ferramentas. E foi ele que me levou para a yoga. Ele via as crises de dores que eu tinha. E ele falou, Manu, vamos para a yoga. Tenho certeza que você vai gostar. E na yoga eu resgatei a minha mobilidade física. Né? Eu fui ginasta minha época de escola inteira. Mas aí faculdade e mais aquele, sei lá, eu nem consigo, nem registro muito essas coisas de data. Porque, enfim... Mas depois da faculdade eu fiquei um tempo ali sedentária, porque eu realmente não conseguia fazer atividade física, porque eu sentia dor. E a yoga resgatou essa minha mobilidade física. E eu gosto de dizer que a yoga começa pelo corpo, mas o objetivo da yoga não é o corpo. O objetivo da yoga é entrar dentro, vou usar essa redundância, né? Porque ali eu comecei a encontrar um outro caminho, que é o caminho do autoconhecimento, né? Nos processos de meditação e no próprio processo de movimento físico. É tanta informação e são tantos novos caminhos que você descobre do seu corpo que realmente você fica 100% presente. Você fica no aqui e agora. Então,
esse caminho, esses novos caminhos que você vai encontrando no teu corpo te levam para um lugar lá para dentro. E aí é onde vem várias outras coisas, é onde vem vários outros starts que você fala, opa, tem uma coisa aqui que eu não estava olhando para isso. E é onde tudo começou no movimento que eu chamo de choque de ordem na minha vida, né? Não foi tudo ao mesmo tempo, obviamente, mas ali eu fui acrescentando, adicionando outras coisas que eu fui sentindo necessidade. Mudar minha alimentação, então procurei um nutricionista. Eu já não estava mais tão alinhada com o médico que me tratava, eu mudei de médico. Comecei um novo tratamento medicamentoso, porque, óbvio, né, é tudo junto. Por isso que eu não gosto da coisa da medicina alternativa. Não, é integrativa, porque é junto. Então, comecei a correr, né? Eu nem tinha o intuito de começar a correr, mas eu fui fazer atividade, fui fazer exercício funcional e daí comecei a correr. Fui no psicólogo, comecei a terapia. Então, foi um conjunto de coisas que eu fui percebendo que eu tinha necessidade. E esse olhar foi a yoga que me deu, né? E daí para frente, graças a Deus, eu resgatei a minha qualidade de vida física, mental, mas eu ainda estava pulando de um trabalho para o outro. Porque tem isso, né? A maioria dos profissionais de saúde, principalmente os profissionais da área de enfermagem, eles não têm um emprego só. É muito raro você encontrar médico ou enfermeiro que tem um emprego só. E foi quando eu decidi ter um emprego só. Eu falei, a partir de agora eu não trabalho mais 40 horas para ninguém, só para mim. E por quê? Porque ali eu entendi que qualidade de vida era um valor inegociável para mim. E tinha o ônus de ganhar menos, aprender a conviver com um salário menor, mas tinha o bônus de ter tempo para mim. De poder praticar atividade física, de poder... O simples fato de poder cozinhar minha própria comida. Que é isso que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade hoje. Ah, eu não me alimento bem porque eu não tenho tempo para cozinhar. Ah, eu não me alimento bem porque comer comida saudável é caro, né? Criou-se esse mito. Então, a partir do momento que eu me conectei comigo e que eu entendi que qualidade de vida era um valor inegociável, ficou muito fácil fazer algumas escolhas e tomar algumas decisões. Óbvio, né? A todo instante a gente tem desafios de fazer escolhas e nem sempre é fácil. Mas a primeira coisa é você entender quais são os seus valores e o que é inegociável para você. Então, a partir disso, fica muito fácil. E muito importante você falar que isso veio a partir do autoconhecimento, né? Porque essa fala, a saúde está doente, ela reflete muita gente, né? Não só os profissionais da saúde, mas principalmente os profissionais da saúde. Eu vivencio isso, eu trabalho muito com educador físico, fisioterapeuta, terapeutas integrativos, pessoas que são dessa área do movimento ou da terapia manual também. E como a gente se doa, entra ali numa roda gigante e você não consegue sair. Sim. Só que a gente acaba não entendendo que se a gente não tá bem para cuidar do outro, não adianta. Aí você trabalha, só que você ganha bem e você gasta aquilo que você ganha bem para depois você se cuidar. Sim. Né? Então, tem uma frase meio clichê, né? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, mas o ganhar dinheiro às vezes não é uma espécie, Sim. porque dinheiro também é energia e é tempo, né? Então, quanto custa o nosso tempo? E é perfeito isso que você falou. O que adiantava você ganhar muito, mas viver comendo qualquer coisa, em qualquer lugar, só comida ultraprocessada, e aquilo vai te gerar tanta consequência que talvez não vale a pena esse dinheiro a mais, né? Sim. O quanto que ganhar X a mais por mês realmente vai resolver a minha vida? Qual é o preço que se paga por ganhar mais? Tem muita gente que fala, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas qual é o preço que se paga por ganhar mais dinheiro? Sim. Né? Eu demorei para entender isso também, Manu. Eu demorei, e dentro da minha história, que você sabe um pouco, o Movie Flow, ele veio disso também. Desse momento de ter muita dor e parar assim, e tá errado isso. Né? Tá errado, tem alguma coisa errada. É um ciclo vicioso, né? Eu gosto muito do desenho do ciclo vicioso. A gente parte da falta de dinheiro, né? Porque a gente vive no mundo capitalista e a gente sabe que as contas chegam, os boletos precisam ser pagos e a gente acaba partindo da falta de dinheiro. Porque falta dinheiro, a gente tende a ter mais empregos ou trabalhos ou, enfim, funções. Só que aquela história, nós não tivemos educação financeira, né? O brasileiro agora está começando a despertar um pouquinho mais para a educação financeira. E aí, quanto mais ganha, mais gasta. Falta dinheiro, arruma mais trabalho, falta tempo.
E aí tem a frase time is money, né? Não, tempo não é dinheiro. Tempo vale mais do que dinheiro. Porque se você perde o dinheiro, você corre atrás. Mas o tempo, uma vez que o ponteiro foi para frente, ele não volta. Então, o tempo vale muito mais do que dinheiro. Você não tem tempo, então, sedentarismo, porque não tem tempo para fazer atividade física, come mal, porque come na rua, porque come qualquer coisa, não dorme bem. E aí você entra no piloto automático. O que o piloto automático traz? Falta de saúde mental, que é o que a gente está mais vendo hoje em dia, né? Síndrome do pânico, ansiedade, os burnouts, né? E as pessoas também têm dificuldade para olhar para a saúde mental, porque as doenças mentais, elas são doenças silenciosas. E a maioria, e às vezes a gente critica, a gente aponta o dedo pro coleguinha e fala é frescura, Sim. é mimimi, não gosta de trabalhar, né? E quando a doença mental explode, aí pode ser tarde demais. Então, o segredo tá em você desfazer esse piloto automático, né? Aquela história de que a vida é um sopro. Eu, esses dias, criei uma frase que é: a vida só é um sopro para quem vive no piloto automático. Porque todo mundo tem o mesmo tempo, né, Fê? Tempo é o que há de mais democrático. Não importa se você é homem, mulher, rico, pobre, preto, branco, todo mundo tem 24 horas. Mas o que você está fazendo com o seu tempo? Então, sair desse piloto automático, despertar para sair do piloto automático é onde está o segredo. E como fazer isso? Essa é a pergunta Essa que eu vou te é a fazer grande agora. questão. É isso que a gente quer saber. Né? Eu gosto sempre de pensar nessa coisa que você falou. A gente se conheceu num ambiente de pessoas muito diversas, né? Então, o que eu mais tenho tentado despertar nas pessoas é: olhe para lugares que você nunca imaginou estar. E aí, esses dias eu estava dando palestra, eu falei assim, eu estava num evento de e-commerce. E vocês podem se perguntar o que tem a ver e-commerce com a enfermagem. E talvez nem eu saiba. Mas só de frequentar um ambiente completamente diferente, aquilo vai me abrir o olhar para outras possibilidades. E talvez você tenha um clique que pode mudar tudo. Então, começa a frequentar coisas diferentes, ouvir pessoas diferentes, estudar assuntos diferentes que você talvez até já tenha uma afinidade, mas que não explora porque acha que está velho demais para isso, que, não dá, né? Porque a gente foi ensinada a ser uma única coisa. O que você quer ser quando crescer? Essa é a pergunta que todo mundo faz quando a gente é criança, né? E porque a gente foi educado a escolher uma única coisa e essa coisa tem que ser para a vida inteira. E não, nós somos uns seres com uma infinidade de possibilidades. Eu sou enfermeira, instrutora de yoga, escritora, palestrante, triatleta, ultramaratonista, porque eu desde muito cedo entendi que a gente pode ser tantas coisas e que a gente pode mudar a hora que a gente quiser. Porque é o que faz sentido. Se não faz sentido... né? Se faz sentido, faz sentido. Exatamente. Se você não está sentindo, para. E aí, se você não para no momento presente, você não sabe o que realmente você sente sobre aquilo. Então, você não consegue agir se você não está se percebendo, se você não está aqui, agora, se conectando. Então, é uma vida... Eu falo que é uma vida de dar check só. As pessoas ficam dando check. Tal hora, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí só tem aquele prazer do day check em tudo. Só que... Será que foi tudo mesmo? Será que o que você está colocando embaixo do tapete que você não está enxergando? Que está embaixo, que vem antes desses cheques. Exatamente. Né? O que está distraindo a sua cabeça de você realmente focar em outras coisas que vão te levar além? Isso que você falou, mano, eu concordo muito com você. Da gente se expor para outras áreas, independente da área que a pessoa é. Eu, por muito tempo, eu foquei só em estar com pessoas da área da saúde. Por muito tempo. Quando eu abri a minha cabeça para começar a olhar para o marketing, olhar para finanças, olhar para o empreendedorismo, olhar para outros mercados, às vezes coisas que não tem nada a ver. E às vezes até mesmo, como que você está assistindo um filme, uma série? Com que olhar que você está enxergando? Né? Então, a gente tem aí as mídias que tem tanto conteúdo disponível, mas às vezes a gente só olha para o conteúdo e não olha para o que está de trás do conteúdo e o como a pessoa fala daquele conteúdo. Sim. Independente se aquele conteúdo te serve ou não, né? Eu só vou ver coisas que são da minha área. Tá errado. Sim. Né? O meu crescimento ele veio muito quando eu comecei a me expor para outras áreas. E o ambiente que a gente se conheceu foi isso. E até esse podcast ele veio muito disso. Eu comecei a pensar, nossa, muita gente fala, Fê, você é diferente. Aí eu comecei a pensar, o que eu sou diferente e como eu posso contribuir para que as pessoas cheguem aonde eu estou.
Porque eu acredito que você, assim como eu, a gente tem uma missão, né? De trazer essas pessoas da nossa área para um lugar diferente. Sim. E não estou falando só em relação ao quanto elas ganhar mais. É o realmente de estarem mais felizes. Sim. E o que eu faço para estar onde eu tô? Eu me exponho mais, eu escuto muito podcast de outras coisas, de outras pessoas. Então, poxa, eu vou fazer um podcast para contribuir. Então, eu falo que é uma mentoria porque eu estou recebendo pessoas que, se não fosse através desse networking que eu tenho, essas pessoas jamais conheceriam. Né? Ou demorariam muito para conhecer uma Manu, ou demorariam muito para conhecer tantas outras pessoas que já sentaram aqui. Mas aí, muitas vezes, quando a pessoa vai escolher o conteúdo que ela vai, né, estudar ou assistir, ela prefere daquela área que é a dela. Sim. E esquece que outras coisas vão somar para ela evoluir. E elas vão deixando de lado e acabam perdendo essa oportunidade, né? Sim. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu também sou percussionista, né? Mais uma coisa. Gente, vocês vão escutar cada coisa daqui até o final. E eu nunca me imaginei percussionista. Apesar de vir de uma família onde meu pai é percussionista, meu irmão também toca, eu nunca me vi com habilidade para tocar nada. E depois da minha residência, eu já morando no Rio, uma amiga falou, vamos entrar na oficina de percussão. Eu falei assim, nossa, mas eu não toco nada. Ela falou assim, mas é exatamente para quem não sabe tocar. E eu já tinha mais de 30 anos. Eu falei, bora. Tipo, vamos ver qual é, né? E chegou lá, eu descobri uma habilidade que eu nunca imaginei que eu tinha. Foi tudo muito rápido. No mesmo ano, me pularam de turma. Eu comecei a ser chamada para tocar em vários blocos de carnaval. Então, é o que eu falo. Talvez você tenha talentos e habilidades que você nunca vai descobrir pelo simples fato de nunca ter experimentado coisas novas. Pode ser que você experimente e fale, nossa, realmente eu não dou para isso. Nem gosto, nem tenho habilidade. Ok, mas experimenta. Né? Se você não experimentar, como você vai descobrir? Primeiro evento de empreendedorismo que eu fui do Joel, estava lembrando esse final de semana com a Gabi. Eu chorei 3 dias seguidos. Por quê? Eu, funcionária pública, num evento de empreendedorismo, onde eu ganho X e as pessoas ali estavam falando de 10, 20, 30X. Aconteceu alguma coisa aqui dentro que eu fiquei muito incomodada. Muito incomodada. Mas aquilo ali também me abriu o olhar para tantas outras coisas, sabe? E é como você falou, Fê, todos nós temos uma missão. E eu acredito que a missão de todo mundo é a mesma, ajudar pessoas. Cada um do seu jeito, cada um com a sua experiência de vida, né? Mas depois daquilo, eu entendi exatamente o que você falou. O que eu posso fazer com isso para ajudar as pessoas que estão na mesma situação que eu, ou talvez um passinho atrás, para fazer diferente? Porque são pessoas que dedicam suas vidas a cuidar do outro. E eu digo mais, profissional de saúde tem muito aquela coisa do devocional, né? Por amor. Sim. Imagina a gente cobrar, nós profissionais de saúde, cobrarmos para fazer algo. Até pouco tempo atrás, e ainda é. Ainda é. Né? Uma coisa absurda, sabe? Como você vai deixar uma pessoa doente porque... se a pessoa não tiver condições de pagar, não é isso, né? A gente sabe que não é isso, mas a gente sabe também que tem todo um tempo que a gente levou para estudar, para se dedicar àquilo, e é uma profissão. E, mais uma vez, vivemos num mundo capitalista, precisamos pagar boletos, né? Então, não é sobre o preço, é sobre o valor. Então, eu entendo que cada um de nós tem a missão de ajudar pessoas. E eu aproveitei isso para abrir esse olhar e esse livro saiu, né, desse jeito, de quando eu entendi que trabalhar a qualidade de vida era uma missão para mim. E mesmo apesar de já ter ouvido, mas por que só para profissionais de saúde? Porque eu falo, não é só para profissionais de saúde, mas eu sinto dentro do meu coração que eu preciso ter um olhar maior para esse público, porque eu enxergo todos os dias essa realidade que é bem dura. Sim. Né? E tem muito menos pessoas que falam disso para profissionais da saúde. Sim. E às vezes quem fala não é da área. Sim. E fala seccionado, né? Tem o nutricionista que fala da alimentação saudável, tem o educador físico e fisioterapeuta que fala do movimento, tem o educador financeiro que fala... Então, ficou tudo muito... nichado, né? Nichado. Eu comecei a ler, ainda não terminei de ler, mas o que eu já li, eu vejo que para qualquer pessoa de qualquer área da saúde e para outras pessoas também, porque tá uma linguagem simples, acessível, tá
muito fácil de você linkar com a realidade, porque você conta a história da pandemia, até mesmo que você teve uma infecção no começo que foi muito confundido com Covid, Sim. né? E como tudo isso também colaborou, enfim, você no meio desse turbilhão de vários novos conhecimentos de empreendedorismo, que paralelo a isso veio toda essa conexão, né, que você teve com o Joel, e você escrever esse livro e começar a fazer não é nem uma transição de carreira, você não quer deixar de ser enfermeira, você está só mudando de categoria. Então, você pode sim trabalhar no serviço público, que é uma coisa que provavelmente futuramente você vai acabar não atuando tanto mais, né? Mas poxa, eu posso fazer algo que eu me dou, que eu sirvo, né, pessoas, talvez ganhando um pouco menos ou menos do que eu sei que eu posso ganhar, mas, poxa, por que eu não posso trilhar uma outra coisa paralela que me dê algo a mais? Então, eu acredito que o livro, você ser mentora, você ser palestrante e você ser uma comunicadora, porque agora você vai se tornar uma comunicadora, já está sendo, né, não sei se você já se encara assim, né? Mas uma comunicadora é fundamental para que você ajude ainda mais gente. Que tem uma coisa, eu não lembro de quem que eu já escutei isso, mas essa coisa do se doar e da gente querer fazer muita causa quase que social, né? É como se a área da saúde fosse obrigatória a gente fazer ações beneficentes para sempre. Só que, poxa, se eu não faço beneficente pra mim, tipo, quem faz por mim? E como é que eu tenho uma vida melhor, né? Sim. E então é entender que você estar melhor, você vai ajudar mais gente ainda. Né? Então, nossa, eu tenho muitas profissionais da área da fisioterapia que trabalham em serviço público e ficam nesse dilema de o serviço público e fazer alguma coisa que eu posso ter uma renda a mais, mas eu não consigo sair do serviço público porque quem vai cuidar dessas pessoas? Porque sabe que muitas vezes depende da iniciativa, né, do governo, e você fala disso, né? Do sistema, tanto o público como também o privado, o quanto tem deficiências e às vezes limita o profissional que quer ir além. Sim. Então, você pode sim continuar ali se você quiser, ou você pode sair se você fizer algo também. Tem que dar o primeiro passo, e fazer, né, aquilo paralelo, como você está fazendo. E muita gente fica em conflito disso. Mas, poxa, vai trilhando os caminhos ali de uma forma saudável, paralelamente, para você contribuir ainda mais e ajudar essas pessoas. Então, eu vejo que o que você faz é muito bom para que as pessoas... É legal você ainda estar lá dentro. Porque isso te conecta mais com as pessoas dessa área. Eu percebi isso essa semana, né? Eu dei 5 palestras em unidades de saúde. E eu senti muito forte isso, que o fato de eu ainda estar na assistência conectou muito mais com eles, né? Apesar de eles estarem me olhando como palestrante, como escritora, eu fazia questão o tempo inteiro de reafirmar que, olha, eu tô no front igual a vocês. Eu vim do front igual a vocês. Né? Eu tô ali, eu sei como é, eu sei o que vocês passam e é por isso que eu tô aqui, né? E quando você falou do livro, né, reafirmando, é um livro de leitura fácil, de leitura simples, que tem algumas dicas de coisas que você pode começar a aplicar hoje na tua vida e tem também alguns momentos de reflexão. Eu sempre busco terminar uma parte do livro com uma pergunta, que é uma pergunta simples. Óbvia, mas que por tantas vezes a gente esquece de fazer, né, Fê? Sim. E a questão dos pilares que eu escolhi para abordar nesse livro, né? Na verdade, quando eu decidi escolher falar de qualidade de vida, eu perguntei no meu Instagram, o que é qualidade de vida para você? Porque existe um conceito da OMS, um conceito bem generalizado do que é qualidade de vida. Mas a gente sabe que para cada um, qualidade de vida tem um ponto mais importante do que para o outro. Eu, por exemplo, não tenho filho, mas eu ouvi de muitas pessoas que ter qualidade de vida é ter tempo com seus filhos. Então, eu fui perguntando para aquelas pessoas e eu encontrei 2 coisas que eu, Manuela, talvez não estivesse olhando tanto para aquilo, porque na minha vida aquilo já era, digamos, resolvido, que era tempo, ter mais tempo para minha família, ter mais tempo com meus amigos, ter mais tempo para viajar, ter mais tempo para curtir com meus filhos e dinheiro para bancar tudo isso, né? Porque como a gente não teve essa coisa de lidar com o dinheiro, da educação financeira, dinheiro é um tabu, né? Ainda é um tabu. Então, as pessoas têm muita dificuldade de falar de dinheiro e de falar que querem ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Mas a maioria das pessoas tem receio de falar isso. E não percebe que dinheiro é o que dá liberdade para você escolher estar ou não num determinado trabalho, estar ou não numa determinada cidade, estar ou não num determinado relacionamento, né?
Dinheiro te dá liberdade, te dá conforto, te dá segurança de você poder ter um plano de saúde, de você poder dar uma escola boa para o teu filho, de você poder comprar, sim, aquela coisa que você deseja comprar. Então, tempo e dinheiro foi o que eu mais ouvi. Saúde não apareceu muito. Mas se você não começar pela saúde, como que faz? E aí aqui tem uma frase, eu grifei algumas coisas, né, aqui do começo. Se você continuar vivendo do jeito que você está vivendo hoje, como estará a sua saúde daqui a 10 anos? Pois é, são perguntas simples, mas que talvez você nunca tenha se pegado fazendo essa pergunta. Né? Eu gosto muito dessa coisa de você se imaginar no futuro. Não com a ansiedade do que vem para o futuro, mas com botar o pezinho no chão, olhar para a tua realidade e falar, cara, do jeito que eu estou vivendo hoje, daqui a 5 anos, como é que vai estar a minha vida? Não precisa nem tão longe, né? Que você falou 5, Eu 10. falei Se 10, se a gente falar em 1 ano, já muda muita coisa. Nossa, o quanto de coisa que aconteceu na nossa vida. Em 1 ano muda muita. Parece que a gente viveu 10 anos em 1 ano, né? Não, surreal. A pandemia já deu essa sensação pra gente, né? E o ambiente que a gente estava, ainda sim. mais isso, assim. Tem gente que a gente ficou tanto tempo só se relacionando online, né? E quando a gente encontrou, parecia que a gente já conhecia há séculos, né? Muito doido, né? Então, é isso, cara. Em 1 ano, olha, há 1 ano atrás eu não me imaginava escritora, né? Esse livro, que tem a história do desafio, né? Que eu fui desafiada a escrever esse livro em 5 dias, e eu escrevi esse livro em 5 dias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não se imaginava, você nunca imaginou, antes de você contar essa história, que eu conheço a história, gente, mas é legal ela contar. Você nunca imaginou escrever um livro na sua vida? Nunca passou na sua cabeça? E aí, como é que foi essa história? Então, né, nesse processo aí que eu acabei não falando como que o Joel entrou na minha vida, É né? importante você contar, porque a gente vai fazer ele assistir esse podcast, Por favor, né? Jojota? Depois de tudo né? isso, ó, Joel, que você fez com ela. Aliás, gente, esse podcast também só existe por causa do Joel, né? É verdade. Também, então, o podcast existe por causa do Joel e o livro dela por causa do Joel. Livro é uma coisa que ele pilha muito a gente de fazer. Ela vai contar... Eu sempre quis escrever isso antes do Joel. O Joel potencializou. Mas eu preferi fazer primeiro o podcast. O livro vai vir depois. Aí eu vou no podcast dela falar do meu livro. Isso aí, ó. Ó, já fica aqui o desafio, hein? Sim. Já fica... Ainda esse ambos, ano, né? Hein? Ainda esse ano. Não, meu livro? Sim. Não, meu livro é 2023. Ó. 2023. Ah, não, é que eu tô... O seu podcast gente, esse ano. 2023, ok. Não, 2023. É que Tá, eu já tô então em tá 2023. bom. Então tá bom. Mas como que aconteceu, né? Primeiro, deixa eu falar lá do comecinho da pandemia, quando eu adoeci, né? Na verdade, eu falo que assim, a vida não me dá um desafio só. Ela me dá vários de uma vez só. Né? Ah, é ultramaratonista? Então toma aí, ó. Toma aí a trolha aí para você resolver. Então, eu vinha de um processo de separação, de mudança de casa, de montar casa nova, veio pandemia, adoeci. Eu adoeci no dia 1º de maio de 2020, eu internei, né? Fiquei uns 10 dias em casa, achando que era Covid, mas fazia teste, dava negativo, uma amiga médica foi lá em casa me examinar, e enfim, começamos antibiótico, aquela coisa, né? Ah, só vai para o hospital se for grave, se estiver morrendo, se não sei o que lá. Mas aí eu acabei no dia 1º de maio internando. E eu fiquei 15 dias internada com uma sepse fúngica, né? Para quem não sabe o que é sepse, é uma infecção generalizada. Então, eu tinha derrame pleural, derrame pericárdico, o fígado aumentado, o baço aumentado. Tava, desculpa o termo, na merda, né? Pandemia, família longe, ninguém podia vir, não tinha como vir, internada 15 dias sozinha. E eu podia estar aqui contando um momento da minha vida que foi muito ruim e triste. E sem querer romantizar, foi um momento que eu entendi que aquilo estava acontecendo para algo muito maior acontecer depois. Eu ali já entendi, mesmo saber o que era. Mas eu falei, ok, universo, eu já entendi que você está me fazendo parar, que você está me dando essa pausa para eu repensar algumas coisas, porque eu já vinha de um movimento de insatisfação. Né? O que eu vejo muita gente hoje fala assim, eu estou insatisfeita, mas eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. O universo me deu uma doença para fazer esse start. E com essa doença eu fiquei 6 meses de licença. E foi aí que há cursos e conhece pessoas na internet, ouve pessoas na internet, e foi aí que apareceu o Joel. Na verdade, uma amiga que não tem nenhum perfil do Joel falou assim, achei esse cara a sua cara, segue ele.
E aí comecei a seguir, não sei o quê, e ouvir live, consumir conteúdo. E em dezembro de 2020 ele abriu a primeira turma online de mentoria online. E aí foi quando eu entrei, enfim, né? Toda a história. A gente foi pro calabouço, foi pro né? Calabouço, não sai mais nunca, né? Nunca mais sai. Acaba, a gente já tá assim, quando é o Jornada. próximo? A gente já deixa o cartão de crédito com o Joel, né? E foi aí onde veio todo o processo. E num evento presencial, o Joel já me conhecendo, já sabendo um pouco da minha história, do que eu vinha trilhando, ele falou assim, Manu, cadê seu livro? Tá na hora de você fazer o seu livro. Porque as pessoas precisam ouvir a sua história, ler a sua história. Então, se você fizer esse livro em 5 dias, eu vou bancar o seu livro, vou prefaciar o seu livro. E aí, obviamente, eu não podia perder essa oportunidade, né? É o que eu falo para as pessoas, a sorte, ela só aparece para quem está pronto. Então, ali eu estava pronta. E apesar de ser um livro feito, com muitas aspas, em 5 dias, foi um livro, na verdade, escrito com 20 anos de experiência como enfermeira, de 44 anos de idade. Então, foi só botar para fora algo que já estava muito forte em mim. Eu já falava sobre isso nas minhas mentorias. Eu já trabalhava esses pilares da minha mentoria. Eu só organizou, botou para fora, né? Na verdade... Exatamente. Não vou criar o que vai no livro. Não, já estava pronto. Já estava pronto. E até deixa eu dar um parênteses, né? Em relação ao fato da gente ter um mentor, né? Eu aconselho que todas as pessoas busquem em determinadas áreas da sua vida que você tenha alguém para te guiar. Porque, ainda mais na nossa área especificamente, a gente anda é muito solitário. Porque às vezes você convive com as pessoas, você no ambiente do hospital, eu por muitos anos convivi em ambientes de academia, depois eu fui para ambientes de estúdios, e você não dá tempo de conversar com as pessoas ali da área naquele momento, ou quando conversa, é só sobre aquilo e só limitado. Sobre a parte ruim da coisa. Sim. Você não vai ter um momento de lazer com aquelas pessoas, você fica ali naquele ambiente. E às vezes você fica ali abandonado, sozinho, sem ter alguém que te dá direção, porque tá todo mundo meio que no mesmo buraco e vai todo mundo indo ladeira abaixo junto, ao invés de ter um ali que, não, vem pra cá, vamos lá, né? Vamos mudar essa situação. Então, buscar mentores ao longo da nossa vida, né? Às vezes eles surgem, mas às vezes você vai ter que buscar. Faz toda a diferença para dar uma visão, para poder ver o que a gente não está vendo na gente mesmo. Não que a gente precise de confirmação, mas algumas pessoas têm quando ela vê de fora o overview, né, da situação, ela enxerga. E eu acredito que ele viu um potencial em você que talvez nem você sabia que você tinha. Eu acho que até hoje eu ainda não vi. Olha, veja, eu já conversei algumas vezes com ela em paralelo e realmente acho que você ainda não sabe. Mas você ainda não tem noção de tudo que você pode fazer. Mas esse livro aqui é a prova. Não, com certeza. De tudo que você pode contribuir. Eu não tiro o meu mérito de jeito nenhum, óbvio, né? É o que você falou, né? Ter um mentor, ele é importante demais. E assim, gente, não precisa ser um mentor da internet desconhecido. Às vezes, a pessoa que vai te guiar está do teu lado e você não está enxergando. Pode ser até uma pessoa da tua casa, do teu trabalho, né? E o quanto é importante, justamente por isso, eu acho não, porque quem acha não tem certeza. Eu tenho certeza, né? As pessoas se desconectaram tanto de quem são realmente, né? Aquela pergunta do quem é você, a pergunta super clássica, mas que eu acho que a gente tem que se perguntar todos os dias. As pessoas se desconectaram tanto de quem são que elas têm dificuldade de enxergar mesmo. E às vezes o outro enxerga melhor quem você é do que você mesmo, né? Não é verdade que eu não enxergo o meu potencial, tá? Mas é a cabeça do atleta de estar sempre querendo um desafio novo, olhando para um desafio novo. Ah, não, isso não é suficiente, deixa eu ir para o próximo. Que é ruim, tá? Porque a gente acaba não curtindo celebrando aquela conquista do momento. Mas esse livro foi, para mim, assim, um divisor de águas, sem sombra de dúvidas. Já está abrindo portas, que eu nunca imaginei. Eu já dava palestra desde 2013, 2012, 2013, eu já dava palestra, mas eu nunca me enxerguei palestrante. Eu só estou me intitulando palestrante agora. Então, é esse movimento mesmo de você olhar para lugares diferentes, sabe? E aquela coisa do ambiente que a gente ouve tanto, faz tanta diferença, né? Às vezes você está no ambiente... O meu ambiente de trabalho é um ambiente
de reclamação, de sempre foi assim. Então, assim, sair um pouquinho desse ambiente e olhar para outras coisas, né? Até fiz um post hoje falando de hábito. É difícil você adquirir um novo hábito, um bom hábito, e largar um mau hábito quando o ambiente não te ajuda. Então, se você é fumante, como que você larga o cigarro se você anda com pessoas que fumam? Se você é sedentário, é difícil você começar um esporte com todo mundo ao teu redor sendo sedentário. É difícil você comer bem se dentro da tua casa todo mundo come mal. Então, assim, procure ambientes melhores. Se você quer começar uma atividade física, cara, cata uma amiga que também está querendo e vai junto. Faz diferença. Né? Então, a questão do ambiente também favorece. E eu sei que nem sempre a gente consegue sair daquele ambiente, eu não vou falar ruim, mas aquele ambiente que tem um pensamento que já está viciado ali, sabe? Que não sai daquilo ali. Vai para um outro diferente, mesmo que você fique lá e cá. E às vezes você pode ser o ser transformador desse ambiente. Sim, aqui. Com certeza. Né? É trabalho de formiguinha, porque não adianta você chegar lá e dar 1000 conselhos. O exemplo é a melhor forma. É a melhor forma. Então, se você falar, as pessoas vão falar, talvez não dê importância, mas quando você chega transformada, quando você chega com um livro, eles querem saber, opa, como que uma enfermeira que trabalha aqui no mesmo lugar que eu, tem a mesma rotina que a minha, escreveu um livro? Deixa eu ver o que ela fez. Então, você começa a atrair olhares. Quando você está transformado, quando você está passando pelas mudanças, né? Então, a provocação é: procure ambientes diferentes dos seus. Quer começar? Primeiro passo. Dê o primeiro passo. Procurando pessoas, conteúdos diferentes, livro, qualquer coisa. É qualquer coisa totalmente diferente do que você já faz. Ter uma pessoa que te guie, isso é imprescindível. Olha o tanto de coisa que aconteceu na nossa vida, né? Que assim, o Joel é o mentor, mas o tanto de coisa que aconteceu com as pessoas que vieram com ele, né? A gente tá aqui, o Joel não tá aqui, mas isso aqui é fruto do ambiente. Total. Né? E outra coisa, gente, deixa as pessoas falarem. Não olha para crítica. Crítica tem especialista o tempo inteiro de tudo. Mas deixa falar, não é sobre você, é sobre ela. Sim. Né? A crítica vai existir, mas você passar por cima disso e seguir a tua vida, seguir o caminho que você acredita que faz sentido para você, é só seguir. E o autoconhecimento traz isso, né? Você sabe, não, eu estou no caminho certo, deixa eu falar. Né? Então, acho que agora você pode contar um pouquinho, Manu, sobre esses pilares, sobre alguns tópicos, algumas dicas, claro que você não vai falar o livro todo, nem dá tempo, gente, mas que você fala sobre o método SETA, né? Que são 4 pilares: saúde, né? S de saúde, E de educação financeira, T de tempo e produtividade, o A de autoconhecimento. Você falou de tudo isso, né? Assim, né? Separado. Mas o que você pode falar de cada item, até para deixar o pessoal mais curioso para comprar o livro, te acompanhar nas redes sociais e saber mais sobre isso? De uma forma... A saúde, né? A gente tem a saúde física, a gente tem a saúde mental, a gente tem a saúde espiritual, a gente tem a saúde social, que também é importante falar, né? A saúde física, o clássico dos clássicos, né? Se você não cuida do teu corpo, o teu corpo é a tua morada. Né? O teu corpo é o que vai levar para o resto da sua vida. E eu adoro aquela analogia do carro. Você tem um carro, se tiver um posto de gasolina com a metade do preço, mas que você já sabe que é adulterada, que tem um monte de produto químico que você não conhece, mas que você sabe que vai fazer mal para o teu carro, tu coloca essa gasolina? Claro Tenho que não, certeza né? que todo mundo vai dizer que não. Então, por que você faz isso com o seu corpo? Você coloca comida adulterada no teu corpo, cheia de produto que você não sabe nem o nome o tempo inteiro, né? A gente faz isso. Então, o teu corpo é o teu carro. É o que vai te levar para... Você não pode trocar. A diferença é que o carro você até troca. O corpo você não troca. Então, começa pela tua saúde física, sabe? Com saúde física, quando você olha para a tua alimentação, para o teu sono, para a atividade física, você... começa a ter mais foco, a ter mais disposição, a ter mais vontade, né? Porque a questão da comida, do que você escolhe comer, é o teu combustível. Se você consome coisa ruim, você não vai ter energia. Não vai ter energia, né? E
Água, beber água. As pessoas não bebem água. Gente, água é muito doido, né? E água melhora tudo. O simples, e eu gosto sempre de falar, Fê, que a mudança, ela não precisa ser uma mudança grande. É pouquinho. É um copo de água a mais que você bebe por dia hoje. É uma caminhada que você dá em volta do quarteirão amanhã. Eu estava lendo uma matéria que fala da relação do sedentarismo com o tabagismo. Os números do sedentarismo estão chegando cada vez mais próximos aos números do tabagismo. Em mortes por qualquer causa, em mortes por precoce. Então, movimente seu corpo. O corpo é movimento. Total, né? Total. Água parada gera doença. O corpo tem mais 70% de água. Então, seu corpo parado vai gerar doença. Eu que tenho dor crônica, se eu ficar parada, para mim é a pior coisa que pode acontecer. Então, cuida da tua saúde física, escolhe bem seus alimentos. Comer bem não é caro. É o descascar mais e desembalar menos. E aí, gente, uma coisa importante, até porque eu já vi a Manu comendo, né? Então, não é também você ser rígido e não... eu não vou comer mais nada. Porque as pessoas veem como se fosse restrição alimentar. Na verdade, é uma reeducação. Sim, eu como de tudo. É a quantidade. Sim. E é por isso que eu tenho uma surpresa que o Igor vai trazer pra gente. Deus, eu até já sei. Igor. E ela vai trazer assim, no momento... Bem nesse momento. Pra provar que a vida é feita de equilíbrio nessa vida. E eu já vou te dizer que a vida não é feita de equilíbrio. Vou discordar de você. Mas... Em alguns momentos você tem que ter um desequilíbrio. Aliás, para ter mudanças, muitas vezes vai ter um desequilíbrio. Sim. Mas é um mimo só. Que tudo depende da dose, tá? Depende da dose. É uma dose. O veneno do remédio é a dose. É a dose. Mas é isso. A gente não precisa deixar de comer nada, né? Mas a exceção não pode ser a regra. Tá tudo bem você comer as coisas que não são tão saudáveis porque elas te dão prazer, né? Eles aprenderam a fazer de um jeito que dá prazer. É fisiológico, né? Libera substâncias que dá prazer realmente. Mas dá para comer de tudo, mas com consciência. Cara, a tua vida é corrida, enfia fruta. Hoje em dia tem tanto supermercado que tem legume cortadinho, uma comida mais saudável já pronta. Não é o melhor dos mundos? Não, óbvio. O ideal dos mundos era você preparar sua comida todo dia. Mas, gente, não vamos pela perfeição, né? Vamos deixar a perfeição de lado e fazer o que dá para fazer. Uhum. Então, hoje tem sim coisas que eu não como de jeito nenhum, por escolha minha, por sentir que meu corpo não absorve bem aquilo, não responde bem aquilo, mas eu como de tudo, inclusive esse negócio que vai chegar aí. Que eu já vou deixar aqui um esporro para dona Sandra. Ô, Sandra, ela já sabe. Jesus, gente, eu tô em jejum, eu não posso comer, eu não posso quebrar o meu jejum com isso. Oh, meu Deus do céu. Cuidado, Igor. Olha isso. Jesus gente, a Cristo, Sandra, da Doce Delírio, que é também mentorada... Ô, Joel. Olha isso. Olha o que a Sandra manda. E aí, como é que a gente fala disso aqui, tendo a Sandra... Aí o Joel fala assim, vocês têm que arrumar patrocínio pro podcast. Aí quem que me oferece patrocínio é a Sandra. Aí você faz o quê? Mas o Joel também come as coisas da Sandra, então tá tudo certo. Tem salgado e tem doce. Se você... peraí que tá trocado. Olha só, que fofo. Manu, a saúde está doente. Você surgiu para adoçar a vida dos profissionais. Ai, gente. Sandra, que fofa você, cara. Se você quiser, esse daqui você pode comer depois, tá? Se você quiser comer só alguma coisa salgadinha. Jesus, gente, eu tô em jejum, meu Deus do céu. Esse é o bolo... Esse daqui ela mandou pra mim, porque, gente, o bolo de cenoura da Sandra... Não, mas você acha que eu não vou comer desse da Doce depois? Delírio. Sigam @Doce Delírio, tá? A Sandra, ela é uma amiga nossa, ela tem uma confeitaria maravilhosa e é tudo muito caseiro. Então, a minha mãe, Dona Helena, quem me acompanha sabe que Dona Helena é chata. Porque minha mãe é mineira, cozinha muito bem. Ela detesta essas comidas ultraprocessadas ou comidas que você sente que vai ficando muito industrializada. Sim. Então, aqui no bairro a gente tem vários lugares legais, mas o bolo da Sandra, ele é caseirinho, gente. Então, com certeza tem um mini... Ela vai comer a fruta. Só pra começar, gente. Eu vou comer isso. Os bolos da Sandra... E esse... Eu sou muito chata com bolo de cenoura. Aí ela falou assim, Fê, tem que mandar um que você ama. O de cenoura dela, eu vou comer um pedaço. Mas ela acha que eu não vou comer. Eu vou comer desse aqui, não agora. Tá, gente? Esse daqui é um bolo dela. É que agora ele não vai fazer, mas ele é um mini bolo vulcão de cenoura.
Ai, Sandra, o que é que eu faço com você, Sandra? Eu até ia passar lá hoje, né? Ela falou, Tá mandou fechado hoje, segunda-feira então não ela mandou abre. pra gente, né? Deixa eu deixar aqui pra não ficar Olha em que cima. delícia. Bota aqui no cantinho. Vai ter que ficar aqui no cantinho, depois a gente come. Tá tudo certo. Então, gente, olha que lindo esse mimo. Então, aqui, ó, uma dose assim de bolo, tudo bem, né, Manu? Tudo certo. Depois que tiver tirado o uma jejum... dose de bolo, mais um pedaço de bolo de cenoura, mais um salgadinho. Aí tá tudo bem, tá? O problema é querer comer o bolo inteiro. E eu adoro, porque assim, normalmente eu tenho um problema com bolo. Se eu comprar aquele bolo grande, eu como muito. Eu tenho um problema. Eu confesso, gente, eu tô aqui abrindo minha vulnerabilidade. Eu sou chocólatra. Com eu não doce, posso com ter bolo. certas coisas em casa. Então, eu também, por isso que assim, é legal que lá eles têm esses minis, né? Quando você tá com uma vontadezinha, então compra um pequenininho, eu só tomo um café, às vezes eu passo lá, vou lá só tomar um café com o bolo, tá ótimo, né? Mas Isso aí... é outra dica. Se você, por exemplo, eu sou chocólatra, eu tenho chocolate em casa, mas eu escolho a melhor opção, né? Uma opção mais saudável, que é um chocolate mais puro, que não tem açúcar. Então, uma das dicas é, não tenha em casa. Exato. Se você quer parar de tomar refrigerante, não compre. Exato. Né? É muito melhor você ir até o lugar, se você quiser, em alguma situação, vai, consome fora, depois você vai para sua casa. Não, e tem em casa é uma lugares, né? Tem tentação. lugares que são mais caseiros, que faz um doce, óbvio, tem açúcar, mas gente, de novo, né? Não é não comer de jeito nenhum, em hipótese alguma, a não ser que você tenha alguma alergia, alguma coisa. Mas saber dosar, né? A vida é feita de equilíbrios, mas nem sempre. É que assim, quando a gente fala da vida é feita de equilíbrio, parece uma coisa da perfeição, né? Ah, não, tá tudo certinho. Minha vida, minha saúde física, minha saúde mental, meu relacionamento, minha educação financeira. Não, eu, por exemplo, essa semana eu até fiz um vídeo. Eu passei essa semana aqui em São Paulo. Além de estar cheio de compromisso, São Pedro não colaborou. Então, foi uma semana que eu não fiz atividade física. Para não dizer que eu não fiz, ontem eu corri 5 quilômetros no Ibirapuera. Então, mas eu já sei que eu preciso voltar para aquele lugar. Então, é uma equalização, né? Uhum. Você desequilibra de um lado, equilibra... E essa equalização é que faz o seu perfeito, não é? Eu chamo de equilíbrio instável. Sim. Né, que estabilidade 100% ela não existe. Não existe, já disse Flávio Augusto. Flávio Augusto, não existe. E a gente que estuda o corpo, a gente também sabe, né? Acaba que você tá melhor numa parte, tá pior em outra. E depende muito do momento. Você tem que estar de acordo com aquele momento. Tem que estar alinhado e congruente com o seu momento. Sim. Nesse momento, eu vou comer o bolo da Sandra, porque, no caso, eu não estou de Enquanto você come, pode deixar que eu falo. É muito bom esse bolo. Nossa, daqui a pouco eu vou comer ele. Então, fechando o pilar saúde, eu queria terminar com saúde mental, né? A saúde mental, ela é uma doença silenciosa e a gente precisa acabar com essa história de que só quem tem algum problema precisa de terapia. Terapia para todo mundo. A terapia mudou absolutamente a minha vida, porque ali tem um profissional, né, que ele está treinado para te ajudar nessa condução de se reconectar com quem você é. Então, ele não vai te dizer o que você vai fazer. Ele só vai fazer você enxergar, né? Então, aí eu fecho o pilar saúde. A educação financeira, que a gente já falou bastante aqui, né? É olhar para a sua educação financeira, gente. Quanto você ganha, quanto você gasta, né? O que entra, o que sai. Ah, não sei fazer planilha de Excel. Papel e caneta, um caderninho. E aí você começa a ver, opa, a conta não está fechando. Então, olha para onde você está gastando sem necessidade. Olha onde cartão de crédito, que é um perigo na mão de algumas pessoas. Então, olha para isso. Ah, beleza, sobrou. O que eu vou fazer com o que sobrou? E tá tudo bem se em algum momento você precisar trabalhar mais, ficar sem tempo, dar um pouquinho da tua saúde para um determinado objetivo. Ah, eu preciso fazer grana porque eu preciso comprar minha casa, porque eu preciso comprar um carro, porque eu preciso fazer a viagem que eu desejo. Mas você sabe para onde você tem que voltar. Renda extra, nunca foi tão fácil fazer renda extra. Nem se fala. Eu falo que ano passado eu vendi, na pandemia eu vendi mais de R$1.000 em roupa usada. O que mais tem hoje em dia é site de bazar online, que você bota, tanto vende quanto compra, né? Então, cursos online que você pode, às vezes você tem uma expertise que ninguém mais tem, e mesmo que você tem o seu jeito. Cara, são 5 alunos, 10 alunos que você consegue ali, que você dá aula, é uma troca.
né? A venda é você dar algo que a pessoa precisa e a pessoa te paga em dinheiro. E tá tudo certo. Se alguém compra é porque fez sentido para ela. Então, o dinheiro, vamos olhar para o dinheiro como algo bom, né? O dinheiro, ele só amplifica caráter. Essa história de que quem tem grana é do mal, né? Nossa. A gente Lenda. Isso também plantaram na nossa cabeça. Então, o dinheiro, ele só amplifica caráter. Se você é uma pessoa boa sem, você vai ser uma pessoa melhor com. Se você é uma pessoa ruim sem, você vai ser uma pessoa pior com. Então, o dinheiro você pode ajudar as pessoas da tua família, você pode ajudar amigos, você pode ajudar os mais necessitados. Então, vamos olhar para o dinheiro como algo bom, né? Que dá para a gente tudo aquilo que eu já falei, liberdade, conforto, segurança. O tempo, né? O gerenciamento de tempo, que hoje em dia é um desafio tão grande para todo mundo. E eu vou dizer para vocês, gente, eu tenho o maior prazer do mundo em dizer que a minha vida não é corrida. A minha vida não é corrida, né? Essa semana foi um pouquinho mais, mas por escolha. Exato. E tem Foi um uma período, escolha. né? E tem um período. E um objetivo de ser corrida. Exatamente. Bem claro. Então, assim, minha vida não é corrida. Na maior parte dos dias eu tenho meu tempo para fazer minha atividade física. Tem dia que eu dou plantão 24 horas que eu não tenho? Tem. Mas dali, às vezes, eu fico 2, 3 dias sem trabalhar. Porque eu escolhi ter um único emprego. Produtividade, vamos acabar com essa história de que produtividade é fazer 500 coisas, é dar check na agenda, né? Não é só dar check na agenda. É você escolher o que é prioridade para aquele dia. Óbvio, você tem as coisas do dia a dia que você vai fazer que já ficaram automáticas. Mas escolhe uma única coisa daquele dia que você não pode falhar, que você não pode deixar de fazer. E talvez até você possa começar o dia por aquela atividade. Que é aquela atividade, às vezes, que você vai conseguir fazer que, vai destravar todo o seu dia. Então, não é fazer 500 coisas, gente. É direcionar atenção e foco para o que precisa ser feito naquele dia, daquele jeito, né? A gente se deixa dispersar muito. Hoje em dia tem muitas distrações, né? O celular, principalmente. Rede social, principalmente. E a gente que trabalha também com a rede social, para a gente é mais desafiador ainda. Porque a gente tem que usar, mas tem que dosar o quanto usar, né? Então, o tempo é isso, todo mundo tem 24 horas, mas cada um escolhe como usar essas 24 horas, e isso é o que faz a diferença. E o autoconhecimento, que tudo começa pelo autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, se você não sabe os seus valores, se você não sabe o que é inegociável para você, você não consegue tirar o pé do chão, você não consegue dar o primeiro passo, né? Então, eu conheço uma pessoa que falava assim, autoconhecimento é esse papinho de autoajuda. Não, gente, é quem é você. A gente, desde a escola, a gente foi ensinado a fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, na mesma idade que todo mundo. Ali foi o primeiro ponto onde a gente começou a se desconectar da gente. A gente tem que fazer o que todo mundo faz para ser aceito, porque é padrão, porque a gente tem que seguir o padrão. E se você sair um pouquinho do padrão, é estar inventando moda. Nossa, essa menina é estranha, né? Sim. Então, é se reconectar com o que é importante para você. A gente viu um movimento forte disso acontecendo na pandemia. Nossa, eu falo que nunca foi tão fácil a gente falar de autoconhecimento como ficou agora. Eu lembro, Manu, que quando eu desenvolvi o método Move Flow, eu venho do Pilates, né, da dança e tal. Ela não tá resistindo, Sandra. Olha, eu tô indo nas ela tá querendo, ela tá querendo fazer o desjejum com o seu bolo. Ela não tá resistindo. Ai, Jesus, gente. Coitada da minha glicose. Mas um pouquinho, só tá tudo bem, gente. Mas só voltando aqui pro foco. Nossa, até perdi o fio da meada. Sabe você que nem criança aqui, ó. Você falou que veio da dança. Lembrei. Veio da dança, aí eu fui pro Pilates. E o Pilates, ele tem uma pegada mais de condicionamento físico. Eu até trabalhava com uma pegada mais voltada pro autoconhecimento, pra respiração também. Mas aí o Move Flow, eu falo que ele é a paz no meio do meu caos, né? Eu sou uma pessoa workaholic. Não, olha a combinação. Leonina, no diz que eu sou a diretiva total, né? Super D, mega alto, sou super D alto. Filha de pai super enérgico, então os meus pais, eles falam alto. Meu pai é italiano, sabe? Minha mãe mineira, mas que parece que veio da Itália também, de tão alto que ela fala, mas não, minha mãe tem descendência portuguesa. Mas gente que tem o sangue forte, sabe? Fala todo mundo muito alto.
Que mais? Educadora física. Então, o educador físico, ele tem uma pegada já de falar mais e fala em público. Então, eu tenho todos os fatores para ser muito, muito louca. E eu gosto do que eu faço. Sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ter minhas coisas, de conquistar, né? Sempre tive objetivos e conquistar os objetivos. Então, é a Fernanda. E desde que eu comecei a trabalhar, mano, é muito doido. Desde nova, tem gente que me conhece agora e acha que eu fiquei assim, mas não. Desde nova, eu sempre trabalhei de domingo a domingo. E eu não me orgulho disso. Mas pra mim isso nunca foi um fardo. No sentido de, nossa, mas você trabalha de final de semana? Pra mim, não importa. Desde que eu trabalho de final de semana e eu tenho os meus momentos que eu compenso. Que às vezes é no meio da semana. Então, minha vida sempre teve essa compensação. Ok, trabalho de final de semana bastante, mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar muito com dança, principalmente, às vezes eu ia pra praia na terça-feira. E tá tudo bem, que é o que igual a mim, eu sou plantonista. Não tem feriado, não tem seu dia domingo, santo. às vezes, é segunda, é a terça, quarta. Então, pra mim tava tudo bem. Mas aí, se eu deixar, eu acabo aproveitando todas as oportunidades. Eu demorei pra aprender que nem toda oportunidade era uma oportunidade. Eu demorei pra aprender. Eu queria abraçar o mundo. Sim. Já fiz isso muitas vezes. Queria carregar o mundo também, de carregar muita gente. Me sentir responsável por muitas pessoas, até porque eu tenho essa coisa da liderança muito nata. Você acaba virando, às vezes, não consegue mãe. delegar, né? E a gente da área da saúde, a gente tem uma mania de ser É. mãe dos outros, né? Sim, super. Uma mania de ser mãezona. E eu tenho essa tendência. E aí eu buguei, né? Travei da coluna, travei do ombro, escápula, muita dor também. Chegou a ser pensado, cogitado que era uma fibromialgia, porque eu tinha uma dor muito exagerada da dor. E aí vem o Move Flow para eu me conectar comigo, de parar. E o Move Flow, ele nasceu, mano, eu sozinha. Não foi eu estando na aula ou numa prática ou num treinamento de alguém. Ele teve uma inspiração de um curso que eu fiz, mas ele surgiu do meu autoconhecimento. Quando eu parei sozinha no meu casulo e olhei pra mim com as bolinhas. Então, as bolinhas me fizeram enxergar o que realmente doía em mim. Da onde era a origem daquela dor. Que era uma coisa que... Antes eu só associava as dores com... Ah, tá assim, porque você dança de salto, então a dor é muscular por causa do salto. Ah, não, tá doendo porque você... Sempre aquela justificativa... Física. E nunca emocional. E foi onde eu mergulhei nas minhas emoções. E eu nunca tinha mergulhado. Nunca tinha mergulhado. De entender a razão, o porquê. E aí, estudando sobre fáscia, que é esse assunto que a Manu citou lá no começo. Pra quem não sabe o que é fáscia, imagina que a gente tem uma roupa dentro da nossa... do nosso corpo, uma roupa interna. Eu tenho uma explicação. Eu quero saber. Então, imagina que você tem uma roupa interna. Você tem a roupa que você veste, aí você tem a pele, que é como se fosse uma roupa. E embaixo dessa pele você tem outra roupa. Essa roupa, ela comunica todas as estruturas do seu corpo. Porque se você fosse só músculo, ossos, tendões, ligamentos, músculos, órgãos, seu corpo cairia no chão que nem um hambúrguer. Sim. Então, a face, ela dá a liga. E os estudos começaram a mostrar que essa face, ela carrega muito, né, todo o nosso sistema sensorial e carrega muito a nossa história. Então, várias terapias, até mesmo o yoga tem várias comprovações científicas da ação na fáscia. Sim. Similar a, por exemplo, o que você faz numa acupuntura. A acupuntura, ela age na fáscia. Essas doenças autoimunes, a maior parte delas já estão sendo comprovadas, o quanto que elas têm. Algumas até estão vendo se a origem pode ser algo na fáscia, né? De fato, o sistema neurológico, ele está embebedado na fáscia. O sistema imunológico está embebedado na fáscia. Então, é um sistema que ele... É como se fosse um fio desencapado, né? Você coloca ali alguma coisa que está errada, ele informa. Na velocidade, assim, extremamente rápida. Então, a fáscia, ela tem demonstrado várias coisas que a gente não explicava e que hoje os estudos da fáscia estão explicando. Então, isso tem muito a ver com as nossas emoções, porque é um sistema que você percebe o ambiente, o externo, a fáscia, ela responde, né? E aquilo envia uma mensagem para o seu cérebro e você traz algum significado. Às vezes ela fica só como uma emoção propriamente, algo mais físico, mas às vezes ela vai ter um significado quando você conhece aquilo. Agora, se você fica só baseado na sensação, sem trazer o verdadeiro significado, porque você chama você coloca tudo em algumas caixinhas, né? Você amplifica a forma de ressignificar. Então, poxa, isso aqui é uma dor. Por que isso é uma dor? Por que isso está doendo?
quando eu sinto isso, o que aconteceu antes para eu ter essa dor? Sim. Porque senão você chama tudo de uma coisa quando tem vários significados. Então, esse autoconhecimento, ele começou a me trazer os significados certos para as coisas. Então, eu comecei a entender, poxa, isso aqui tá dolorido, mas porque ontem eu tive algum estresse. Eu percebo que toda vez que eu discuto com meu marido, eu fico com uma tensão na cervical. Nossa, eu percebo que toda vez que eu trabalho muito numa posição sentada, mas que eu tô fazendo uma coisa que exige muita atenção, porque uma coisa é você trabalhar sentado, uma coisa é você trabalhar sentado fazendo alguma coisa que, de repente, é um desafio para você. Sim. Meu quadril dói. Então, eu comecei a entender, poxa, meu quadril dói não é só porque eu tô sentada e eu não tenho mobilidade, não, tem outras explicações. Gatilhos. Outros gatilhos. E entender o porquê de cada coisa. Aqui, por exemplo, por que eu coloquei a bolinha? Uma coisa que eu percebi gravando os podcasts. Por que eu termino tão dolorida? Porque acaba que quando eu não tô com a bolinha, Manu, aqui, eu fico assim, numa posição de... Eu tô prestando atenção, mas às vezes me deixa até... Eu vou até testar depois com isso. Com a coluna mais A minha dura, avó... né? E a minha avó sai muito alta. Eu falei, pra que eu tenho que falar assim, né? Poxa, eu tô trocando uma ideia, tô batendo um papo. Sim. Então, a bola me deixa mais confortável. Relaxada. Eu não tô, tipo, jogada. Não, Sim. mas eu... Nossa, calma, né? Você pode distribuir melhor seu corpo. Então, é até um teste que eu tô fazendo hoje. Mas isso vem do me autoconhecer. O Muflo nasceu disso. Sim. E o quanto que isso é importante a gente parar e se enxergar. E uma coisa importante também para dizer, tanto eu quanto você, a gente tem uma coisa em comum, que a gente não nós não somos pessoas que somos zen. Ela é professora de yoga e a Fê criou o Move Flow, né? Que o pessoal deve ver assim, depois vocês vão lá ver. Paciência. Tipo, vai ver os vídeos, eu lá com uma voz, agora respira, percebe o ar indo pra bolinha, expande o seu corpo, flexiona o seu corpo. Aí, escuta esse tom de voz, acha que a gente Mas eu gosto de dizer, e a yoga me ensinou muito isso, que às vezes, o que a gente precisa ensinar é o que a gente mais precisa aprender. Exato. Então, dar aula de yoga, dar aula de meditação, para mim, me trouxe para esse lugar, né? Continuo sendo a Manuela agitada, às vezes estressada, mas hoje os meus momentos de estresse são mais conscientes. Exato. Então, até na hora que eu tiver que brigar com alguém, né, discutir com alguém, vai ser mais consciente. Não vai ser aquela coisa impulsiva, puff, que depois você fala, putz, fiz besteira. Né? Não. Se tiver que bater de frente com alguém, que seja com argumento, com consciência, com respeito. Então, Zen... Quando eu comecei a dar aula de yoga, eu ouvi muitas críticas de amigas, tipo, melhores amigas. Nossa, imagina a Manu dando aula. E me imitavam de formas que nem vale aqui repetir. Mas eu ouvi demais isso. Tipo, parece que não combina, né? Mas eu vejo muito isso. E aí, só para concluir, né, o porquê que eu comecei a contar essa história, antes o pessoal achava que o Move Flow era meio meditação, essa coisa só de respiração. E tem as vertentes energéticas. Sim. E aí, muita gente ficava com receio, porque dentro do universo do Pilates, teve um momento que a galera ficou muito fitness com o Pilates. E o Pilates não é isso, né? Mas, enfim, isso é uma outra história. E aí... Era um desafio pra gente as pessoas incorporarem o método dentro dos seus espaços, porque parecia que era, é muito levezinho, é muito... Como as pessoas acham que o yoga também... Porque eu não tenho paciência com o yoga, porque o yoga é muito... tem que ficar prestando atenção na respiração, achando que é só isso. E aí, legal, a gente contornava pra pessoa entender, não é só isso, e mostrava. Só que eu percebi que na pandemia, as pessoas começaram a olhar pra essa questão da doença mental e entender que você precisa ter esses momentos de introspecção, mesmo você sendo uma pessoa caótica. Eu me considero uma pessoa que, assim, eu sou caótica. E eu assumo, e eu cada vez mais falo isso. E justamente é pra você ter momentos pra quando você tá numa situação que desperta aquele seu né, impulso de falar alto e de ficar mais... Enfim, né? Esse jeitão que a gente tem, dá uma centrada, né? Tipo, vem aqui, ó. Presta atenção, né? Abaixa um pouquinho, não precisa ser tão leonina, no meu caso. Então, me ajuda muito com isso. E eu percebo que agora é mais fácil de você falar. O Move Flow, o yoga, a meditação é importante.
Porque se falou muito de doença mental e do Sim. quanto esses métodos que trazem a presença são fundamentais. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Total. E é aquela pausa, gente, que não precisa ser uma pausa longa, sabe? Eu falo assim, ó, tá no trabalho, tá um dia super desafiador no teu trabalho, sabe aquela ida no banheiro? Estica ela mais um pouquinho. Faz 3 respirações profundas. É fisiológico, a respiração profunda, ela libera substâncias que vai te acalmar, que vai te tirar daquele momento da ansiedade, né? Mas o que a gente vê é as pessoas cada vez mais, e isso tem me assustado muito, a quantidade de pessoas fazendo uso de psicotrópicos, né? Dessas medicações que, enfim, para ansiedade, e ainda tem mais, né? Tem aquelas que tomam para ansiedade, para pânico, e tem a galera que está tomando medicação para produzir. Nossa. Né? Tem até um remedinho famoso aí que circula na Faria Lima da vida. Então, isso tem me preocupado muito. Quer dizer, a pessoa ao invés de... são os atalhos, né? A pessoa ao invés de buscar melhorar sua qualidade de vida para produzir melhor, para ficar mais tranquila, para ter menos ansiedade, para se perceber melhor, não. Tá indo no... E parece que a pandemia não ensinou para muita gente. E a gente sabe, né? Que... não muda. A gente achou que depois da pandemia as pessoas iam ficar... Não, tem, obviamente, aquelas pessoas que tomaram consciência e a gente viu esse movimento forte, mas tiveram outras que não. Parece que nada aconteceu e seguiram com o mesmo ritmo de vida, né? São escolhas. A vida é feita de escolhas. Mas né? o que é importante é que agora elas estão mais expostas à informação. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento que você não conhece a informação, a mídia não traz a informação, principalmente para a grande massa, não estou falando nem da gente, que a gente está meio que fora dessa grande massa, a partir do momento que você conhece, não dá mais para você desver a informação. Está ali. Então, as pessoas, elas estão vendo o quanto cuidar dessa saúde mental é importante, o quanto a atividade física é fundamental. E mesmo para quem faz, você tem que fazer algo que seja mais de força cardiovascular, mas você trazer algo que trabalha mais com o seu mental especificamente, todas elas vão ter benefícios mentais, óbvio. Musculação, corrida, tem todos os seus benefícios, mas você fazer algo que realmente trabalha com essa... desacelera. Essa consciência mente-corpo de fato, essa consciência respiratória de fato, essa presença, né? Não somente pelo físico, porque acaba que as pessoas vêm muito pelo físico e não vêm pelo mental. Então, elas agora entenderam que precisa ter algo que trabalha com esse mental, com essa mobilidade, com essa resiliência, com essa presença. E de que isso é fundamental também. E hoje em dia tem muitas meditações, né? Tem aplicativos de meditação, então tem meditações curtas, tem vídeos no YouTube. Então, aquela coisa de que você precisa sentar para meditar e ficar minutos. Não, gente, não tenho tempo. Tá no ônibus, tá no metrô indo para o trabalho, coloca um fonezinho, ó. Vai para o trabalho, já desacelerando, né? Daquelas vezes a pessoa acorda de madrugada, sai de casa correndo. Então, já vai tentando desacelerar, já vai tomando consciência, já vai intencionando o seu dia. São coisas simples, mas que pode fazer toda a diferença no seu dia, sabe? Sim. Então, eu até gravei umas meditações, de meditação de 2 minutos, de meditação de 5 minutos, justamente para quem quer começar a meditar. São simplesinhas. As pessoas, elas querem sempre, como você falou, macro, né? Ter 1 hora, ou ter, sei lá, meia hora. E até vou aproveitar o gancho para fazer o merchan do MoveFlow, que esse é meu mesmo, da minha própria empresa, que é justamente isso que você falou, né? Eu tenho uma plataforma com mini aulas, então tem 10, 20, 30 minutos, com uma bolinha igual eu tô aqui e no escritório, você não precisa estar com roupa de ginástica. Às vezes uma pausa que você faz com a bolinha, você já tem uma mudança assim no seu dia que é incrível. Então, trazer como autocuidado. Então, entra lá no site do MoveFlow, moveflow.com.br. Tem a plataforma MoveFlow 1% todo dia para qualquer pessoa. Seja você uma pessoa que já pratica outras atividades físicas ou você que não pratica nada, porque são aulas simples, seguras, curtas, com uma bolinha. Então, tem o cupom de desconto FEFLOW. É FEFLOW, Igor?
É FEFLOW só, né? Aquelas que não lembram do cupom. Põe o código FEFLOW na página que você tem um desconto e lá dentro tem um desconto também para você adquirir sua bolinha. Então aproveita para essa fala aqui da Manu realmente ser concretizada. Você pode fazer qualquer outra prática, mas aí eu vou vender meu peixe para você praticar o MoveFlow. Pratiquem, porque é maravilhoso, gente. Eu fiz uma aula com a Fê me demonstrou uma aula. Foi num dia até que eu tava com dor, né? Aliás, eu quero que você conte. Primeiro, eu fiquei curiosa de saber como é que você explica o que é fáscia. E como foi essa experiência de você estava com dor, né? E você fez o MoveFlow naquele dia? Não, o que eu explico, para visualmente ficar mais simples, fácil de entender, eu falo da peça de carne do açougue, né? Que a fáscia é aquela pelezinha que desliza. Tô errado? Sim. Se estiver falando besteira, me corrija. Sim. Porque às vezes a pessoa não consegue imaginar. Então, imagina que aquilo tá no corpo inteiro. Né? E quando você vai travando, aquele deslizamento que normalmente você vê, vai perdendo. E aí vai colando literalmente tudo, né? Exato. Então, é uma forma que eu falo que eu acho que é mais fácil de visualizar. E naquele dia eu estava com dor, né? Eu, às vezes, tenho uma dor nas costas ainda da minha doença autoimune. Eu tenho uma doença que chama espondilite, que ela é uma doença que tende a deixar o corpo mais rígido. Graças a Deus, essa rigidez eu não tenho mais hoje. Mas, de vez em quando, eu ainda tenho umas dorzinhas que incomodam bastante, principalmente na coluna torácica. E naquele dia eu falei, putz, Fê, não tá legal, não tô bem, não sei o quê. E, nossa, depois eu tava assim, ó. Parecia que eu tinha tomado um negócio para dormir. Vocês ficam tomando remédio para dormir? Gente, não precisa. A gente tem as drogas dentro do nosso corpo. O nosso corpo libera essas drogas. A gente só precisa aprender a liberar elas. Vocês estão gastando dinheiro à toa e se entupindo de coisas que não prestam, né? Exatamente. Então, uma meditação tem um efeito que vocês não podem imaginar, às vezes. Uma bolinha, uma aula... Foi uma aula mais relaxante que a gente fez, né? Então, a aula que a gente fez quase toda sentada. Acho que a gente fez toda sentada. A gente fez sentada, depois terminou deitada. E naquele dia eu falei pra Fê, eu falei assim, nossa, você não tem noção do quanto que me aliviou. E eu até dormi com as bolinhas, que eu adoro ficar fazendo assim com ela. Que justamente o papel da bolinha, sabe essa peça de carne que ela falou, a camada em cima? Ela ajuda a deslizar o que tá entre essa camada da carne e a pele, que é uma camada ainda mais deslizante do que essa camada em cima da carne, né? E que a gente tem no nosso corpo. Então ela vai deslizando o seu corpo. E é uma coisa que a gente só consegue conquistar quando você faz trabalhos específicos, como yoga, até mesmo pilates, agora com o MoveFlow. Então, e a bola ajuda muito. Então, o que a bola faz na pele é que ela faz como se fosse uma esponja. É um efeito esponja que a gente fala, né? De deslizar, de hidratar a face. E é importante falar que a Manu falou sobre hidratação. A gente tem a hidratação do que a gente ingere e a hidratação através do movimento. Porque o movimento faz essa nossa esponja interna agir. A gente tem várias estruturas dentro da nossa pele, entre a pele e o músculo, que fazem esse efeito que troca dentro do seu corpo os nutrientes da célula com o meio, né, que tem extracelular. Então, você tem que ter essa troca metabólica contínua. E quando você usa uma bolinha, ajuda. Qualquer movimento faz isso. Mas, às vezes, vai ficando tão aderido que o movimento tradicional ele não vai dar certo. Tem que trazer alguma outra coisa que vai trazer essa mobilidade dessa fáscia. E a bola ajuda nisso. Então, o pessoal entender, né? De repente... Não, a bolinha é maravilhosa. Ó, o pessoal da enfermagem, eu tenho umas alunas que que conhecem pessoas da enfermagem, tem o pessoal que carrega a bolinha pro plantão. Melhor coisa. Ué? Melhor Faz coisa. No plantão. Tem aquele momento de pausa ali, ó. Senta na bolinha, às Senta vezes na bolinha, tem um monte de coisa. Quando o meu tá querendo reclamar, eu boto embaixo da perna. Ih, assim. tem um monte de coisa, gente. Se você trabalha sentado também, às vezes botar embaixo da coxa, Sim. assim, né? Enfim, vai encontrando aí. Pô, não é que assim fica mais confortável, né? Mas as bolinhas são, nossa senhora, maravilhosas suas bolinhas, eu amo. Muito bom. E aí, mano, curtiu o papo? Nossa, eu ficaria aqui. Acabou já? Acabou já, né, gente? Quanto tempo a gente tá aqui? 1h30? Sei quanto tempo a gente tá aqui. Aí, ó, Nossa já tô com um time senhora. bom aqui, 1h20. Se deixar, a gente fica aqui 2 horas, porque assunto não falta. Mas você vai voltar outras vezes pra gente falar de outros assuntos, com né? certeza. A meta pro ano que vem é a gente fazer rodas com mais pessoas. Aí já chama a galera lá que a gente tem do nosso network. Aí pronto, aí já vira... Agora deixa eu fazer o meu jabá, né? É claro, exatamente. Esse é o momento, a hora do seu jabá. Então, olha só, para quem quiser me seguir no
Instagram. Meu arroba é @manurios_AL. Então, sejam todos muito bem-vindos. O Instagram é a minha casa. Eu vou ter o maior prazer de receber vocês lá. Se quiserem me mandar perguntas por DM, sou eu mesma que respondo. Podem mandar lá que eu vou ter o maior prazer em responder. E quem quiser comprar, adquirir esta criança, né? Tá lá o link na minha bio. Para quem não sabe o que é o link da bio, é ali quando você abre, quando você entra no perfil do Instagram, normalmente tem um link. Então, esse link vai te direcionar para você comprar o livro. E você vai receber na sua casa com uma dedicatória, porque sou eu mesmo que faço a dedicatória, sou eu mesmo que vou no correio. E é isso aí. Enquanto a gente não tem a empresa, a gente é eu presa, mas é isso aí, tem que fazer, né, Fê? Com certeza. E se você não tem nenhuma clareza do que você quer fazer, se você não sabe por onde começar, o meu livro é uma excelente ferramenta para você começar. De verdade, aqui tem dicas muito simples, muito fáceis, que vão te ajudar a dar o primeiro passo. Então, mais uma vez, vou ter um prazer enorme de receber vocês lá. E é isso. E também palestras, né? Você sempre está divulgando. A Manu está começando agora uma maratona de palestras. Você foi até em algumas unidades de saúde. Sim. Então, eu acredito que foi só o começo, o start. Começa a liberar lá a sua agenda para o pessoal te acompanhar, sim. Porque vocês vão ouvir falar muito da Manu. É um assunto que eu acredito que a gente só está vendo a ponta do iceberg por enquanto. Isso daqui vai começar cada vez mais à tona. Vai, porque eu estou junto dessa missão, né? De divulgar os profissionais da saúde realmente como comunicadores e a gente levar isso para a ponta e a gente começar a entrar em outras camadas para as pessoas realmente não se sentirem sozinhas na nossa área, né, Manu? E hoje em dia, né, Fê, você pode contratar uma palestra online, você posso ir na unidade de saúde ou no hospital que você trabalha, ou se você vai fazer um evento, né? Eu tenho alguns eventos já agendados. Essa semana eu vou fazer uma palestra online. Semana que vem já tem umas coisas pipocando. E, Manu, eu vejo que, assim, até mesmo para empresas, né, o seu assunto, sim. Mesmo que você não fale diretamente com o profissional da saúde, mas você trazer esse seu método SETA como uma abordagem que ajuda qualquer pessoa de sim. qualquer área, por onde eu começo. E aqui já tem um passo a passo, sim. né? E você falar desse passo a passo pode atingir muita gente, né? Não somente o pessoal da área da saúde. Saúde é o foco, mas isso é para todos. Qualidade de vida foi um dos termos mais buscados na pandemia no Google, né? Então, de novo, é para todo mundo. Como a Fê falou, a tua empresa pode estar precisando trabalhar um pouquinho dessa qualidade de vida aí dos teus funcionários, dos teus colaboradores. Uhum. E estou à disposição. Estou aqui a serviço de quem achar que faz sentido olhar para o meu trabalho. É com muito carinho, muita dedicação, muito, não vou falar sacrifício, porque eu não gosto dessa palavra, mas tem muito suor e sangue ali, que veio daqui de dentro. Da transpiração, né? Da transpiração, literalmente. Transpiração, literalmente. Porque não adianta você ter tanto conhecimento e você ter tanta experiência e guardar para você, né? Tem que transbordar. Só faz sentido se transbordar e ajudar outras pessoas. Muito bom. Obrigada, Manu. Muito obrigada, adorei. Fê. Eu que agradeço demais pelo seu convite. Um maior prazer estar aqui. Obrigada pelos meninos aí que estão no back. E até a próxima. Até a próxima. Gente, esse foi o FeFlow. Eu digo que só fica até o final os fortes. Você acabou de ganhar uma mentoria gratuita. Então comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, manda para alguém, compartilha e segue a gente nos nossos canais também. @FeFlow Podcast no Instagram. A gente coloca vários cortes lá, além de colocar aqui no YouTube. A gente também tem no Spotify, se você quiser só escutar, e de repente até você pode escutar offline. Tem algumas pessoas que preferem, vai fazendo alguma coisa, alguma atividade física, escuta. Se você quiser saber mais sobre o Moviflow, tem o site do moviflow.com.br, lá tem a plataforma Moviflow 1% todo dia, e aí tem o código de desconto de vocês aqui do FeFlow. Então põe lá FeFlow que você tem um desconto. E também, obrigada, Sandra. Obrigada, arrasou, @docedelírio. Agora eu vou comer, Agora gente. ela vai comer. Então, sigam lá a Sandra para vocês verem as coisas maravilhosas. A Sandra também tá com um canal no YouTube, onde ela tá falando muito, você que é da área, né, da gastronomia, da confeitaria. Ela tá com um canal bem bacana. Entra lá no Instagram dela que você vai ficar sabendo de tudo. Doce Delírio. Doce Delírio, @docedelírio. Então, gente, foi esse mais um episódio incrível. Espero vocês no próximo. E muito obrigada. Que gelada. Agora vamos comer.